Uma coisa bem legal, né, que você comentou de como deixar algo, né, escrever uma frase com menos palavras. Tem um outro livro que com certeza vai aparecer aqui em algum podcast, que é o Não Me Faça Pensar, que é super famoso sobre usabilidade na web. E o que ele sugere é justamente isso. Você pega, escreve um texto, vamos supor que você está escrevendo a descrição do seu produto. Escreva normal, sem limite, sem se limitar. Uhum. Escreva ali, detalhe perfeitamente tudo que você tem que detalhar sobre o produto. Terminou de detalhar, provavelmente você escreveu ali uma dissertação, né? Uma redação do Enem. Pegue isso e escreva novamente com metade das palavras. Tente reescrever isso normalmente com metade das palavras, sem deixar de estar completo. Esse é o detalhe. Você não vai tirar informações. Você vai pegar as mesmas informações que já estão lá e vai escrever elas com metade das palavras. Novamente, aí você fez isso, você conseguiu um texto bem menor. Faça isso novamente, faça isso até o máximo que você conseguir. Você vai chegar num ponto em que você usou palavras o suficiente para dizer tudo, mas na menor quantidade de palavras possíveis. Esse é um hack, assim, é esses hacks que você tem que copiar, entendeu? Porque são esses hacks que nunca vão parar de funcionar. Porque é um método, e método, ele é replicável, ele não para de funcionar. E a mesma coisa, tem o Jacob Nielsen, que é uma pessoa super famosa Uhum. na usabilidade, ele tem um método bem interessante que também envolve isso, né? Porque é muito comum a gente chegar numa página de e-commerce e ficar pensando, putz, está faltando isso, tem que adicionar isso, tem que não sei o quê. Não é esse o ponto. A gente não tem que pensar o que falta adicionar. A gente tem que pensar o que falta remover. Então, qual que é a proposta do Jacob Nielsen? Ele sugere que você pegue uma página, né, uma landing page, qualquer página do seu e-commerce, e vá fazendo testes removendo elementos. Eu removi esse elemento, as métricas não mudaram. Removi esse outro elemento, opa, teve uma queda ali na métrica, volta o elemento. Eu removi esse elemento, opa, as métricas melhoraram, então com certeza remover. Mas esse é o ponto. Se você remover um elemento e as métricas se mantiveram iguais, Não é significa necessário. que ele é inútil, né? Um elemento sem propósito ali. Ele não está executando nenhuma função. Então, removeu o elemento, não mudou nada. Uma coisa interessante, né? Tome cuidado para avaliar de fato todas as métricas, porque às vezes você tirou o elemento ali, tabela de medidas Uhum. do e-commerce de moda. Pode ser que não impacte em nada nas suas vendas, mas vai impactar a devolução. Então, tome cuidado Sim. para avaliar todas as métricas, mas tenta fazer isso. Vai tirando os elementos e vê se impacta alguma coisa. Se não impacta nada, é porque não deveria estar ali. O próprio Jacob Nielsen, ele traz sobre criação de experiência. Às vezes você tem que criar experiência no seu e-commerce de experiências passadas que o seu usuário já tem. Então é muito importante você entender quem é o seu público para você saber quais que são os 10 aplicativos que ele tem instalado no celular, quais são os 3 sites que ele mais Uhum, navega. Pega as experiências que ele tem nesse site e traz para o seu e-commerce, copia elas iguaizinhas, não tenta reinventar essas experiências, faça igual, porque ele já teve uma curva de aprendizado lá naquele aplicativo, se você trouxer para o seu, ele não vai ter que pensar. Então ele vai gastar menos tempo, ele já vai estar acostumado, porque todo banco digital hoje, para ter um sucesso, tem que ter um menuzinho fixado lá embaixo, porque o uhum, Nubank começou com esse menuzinho fixado. Então, foi o primeiro banco digital no celular e as coisas funcionaram, a tendência é que os outros copiem a mesma interface, uhum. porque o usuário já está acostumado. Então, se eu quero trazer usuários do meu concorrente, eu tenho que trazer a mesma experiência. Então, para você que já conhece o seu público, veja um pouquinho além. O meu produto é esse, mas quando ele compra outro produto de outro segmento, que site que ele interage? Vai naquele site e vê como é que está a experiência dele. Vê quais são os elementos. Pega esses mesmos elementos e traz para sua interface. Você vai ver que vai melhorando as suas taxas de conversão, porque você está dando uma experiência que ele já espera. Uhum. Sim, e eu gosto muito também de estudar game design, né? Então, fazendo essa questão de pegar de um setor e trazer para outro, eu costumo fazer muito isso com game design. Eu estudo game design porque é algo que eu gosto de fazer, então eu faço sem dor nenhuma. Uhum. E os aprendizados que eu tiro de game design eu trago para aplicar em e-commerce muitas vezes. E eu não estou falando de gamificação, tá? São conceitos um pouco diferentes. Então, o aprendizado que eu tive em game design, que é justamente sobre essa questão de familiaridade, são os famigerados barris vermelhos. Uhum. Porque se você joga ou já jogou, provavelmente você tem essa coisa em você que você vê um barril vermelho, você sabe que se você atirar nele, ele vai explodir, Sim. certo? É algo que não começou assim. Algum jogo lá no passado fez isso,
Aí as pessoas, opa, beleza. A primeira vez que a pessoa atirou naquele barril, ela às vezes não sabia que ia explodir. Aí atirou, explodiu, beleza, barril explode. Aí viu um outro barril cinza, atirou, não explodiu. Opa, beleza, então são os vermelhos que são explosivos. Uhum. E aí, na hora de surgirem outros jogos, é quase como uma adaptação. O cara colocou o barril amarelo, vai gerar confusão nos jogadores. Mas os caras que usaram os barris vermelhos, dava certo. Então se mantiveram usando a cor vermelha para esses barris, porque já as pessoas já aprenderam, né? Não tem curva de aprendizado para isso. Já está inato nelas que os barris vermelhos são explosivos. Então tudo que você puder se aproveitar de convenções, se aproveite. Então, por que que é um carrinho? É justamente o que a gente comentou. O carrinho é para trazer, remeter ao físico. Uhum. Então, tem alguns e-commerce que mudam para sacola. Geralmente e-commerce de moda, né? Porque, de fato, você vai comprar roupa, geralmente é uma sacola e não um carrinho. Então, tenta trazer essas correlações e as convenções para a pessoa, para gerar o mínimo de confusão possível para elas. E voltando aqui a esse ponto sobre clareza, né, que é uma das coisas mais importantes que tem, entra também num ponto que a gente já comentou num podcast passado, que é simplicidade cria prioridade, né? Sim. Então, uma vez que você retira elementos, você se força a retirar elementos, você se força a pensar quais são os elementos mais importantes, porque eles você quer manter. Então, você automaticamente ali, de forma natural, vai priorizando, tipo, não, isso aqui eu não posso remover porque ele é importante para isso. E também você vai entendendo quais são o propósito de cada elemento que está na página. Então, se você começa a ter um problema e você tem mapeado qual é o propósito de cada um dos elementos, você sabe que esse elemento que deveria estar resolvendo esse problema. Então, se não está resolvendo, você sabe onde atacar para Uhum. tentar resolver. Outro motivo para você evitar colocar muitos elementos ou muitas opções é o paradoxo da escolha, que é uma coisa bem comum hoje em dia com Netflix, YouTube, por exemplo. Você tem muitas opções para escolher, sabe? É tão massa. É uma coisa até que eu sofro com isso, porque você vê muito conteúdo, Sim. você fica salvando tudo em assistir mais tarde, em salvo, e você é bombardeado com conteúdo, Nunca só mais que você assisti tem. nada. Exato, você tem que aceitar. Você tenta. Eu, por exemplo, eu caí no golpe, eu uso a droga do assistir em 2x, Sim. né? Eu consigo assistir em 2x numa boa, mas é algo que eh, não é ideal, sabe? Uhum. Eh, Agora liberaram 4x. Daqui a Meu pouco Deus. eu vou assistir um vídeo de 1 hora em 1 minuto, né? Mas enfim, esse é o ponto, né? Você não vai conseguir consumir todo o conteúdo, você tem que aceitar isso. Então evite também gerar essa sensação negativa no seu cliente de que tem tanto conteúdo para ele consumir que ele não vai conseguir. E o paradoxo da escolha também prejudica muito suas vendas, porque se você dá muitas opções para a pessoa, é muita coisa para ela avaliar, ela acaba ativando o modo racional, porque, né, ela está muito tempo ali para fazer a decisão, ela acaba ativando o modo racional, e às vezes o modo racional dela vai simplesmente fazer ela chegar na opção de que, da conclusão de que comprar do concorrente é melhor, ou de que ela não precisa comprar aquilo. Sim.